Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Olá, muito bom dia a todos. São 7h30 da manhã aqui em Brasília. Hoje é dia 13 de abril de 2021. Este é o Repórter Nacional que começa agora. Eu sou Monique Castilho, ao meu lado, Miguelzinho Martins. Bom dia, Miguelzinho. Olá, Monique, bom dia. E um bom dia também para você que nos ouve pela Rádio Nacional ou nos assiste pela TV Brasil. Pelos próximos 25 minutos, vocês vão acompanhar as principais informações de Brasília, do Brasil e do mundo. Isso. E a gente está também no YouTube, no Rádio Nacional BR e nos aplicativos da EBC para celular. Vai lá, a sua companhia é muito importante. E você vai conferir nesta edição do Repórter Nacional. Queiroga faz apelo para que vacinados não deixem de tomar a segunda dose. Instituto Butantan entrega mais 1,5 milhão de doses de Coronavac ao Ministério da Saúde. Justiça nega habeas corpus à mãe e ao padrasto do menino Henri Borel. Prorrogação de prazo do imposto de renda não altera calendário de restituições. E a gente começa essa edição falando da vacinação contra a Covid. É preciso tomar as 2 doses, independente do tipo de vacina, né? Coronavac ou AstraZeneca. Uma dose só não é suficiente para completar a imunização. Pois é, Monique, esse foi o alerta feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em entrevista ontem ao programa Sem Censura da TV Brasil. Priscila Mazenotti, bom dia. O pessoal está tomando a primeira dose e esquecendo da segunda, não é isso? Pois é, Miguelzinho, bom dia para você e para os ouvintes. É o que tem acontecido, viu? Pelo menos 500 mil pessoas tomaram a primeira e não voltaram para a segunda dose, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele que esteve ontem no Sem Censura, como você falou. Então, além de reforçar a importância das 2 doses, o ministro falou o seguinte: não vai faltar vacina. Mais de 500 mil brasileiros não tomaram a segunda dose e se eles não tomarem tempestivamente, eles não serão adequadamente imunizados. Não faltará vacinas dentro desse contexto que nós temos hoje, porque nós já temos 1 milhão de indivíduos imunizados todos os dias. Somente agora, no mês de abril, nós temos assegurado mais de 30 milhões de doses. Pois é, o ministro falou também sobre a vacinação contra a gripe, né? A campanha começou ontem e ele lembrou que nesse contexto de pandemia, vacinar contra a gripe pode impactar lá nos hospitais, na redução do número de pacientes que precisam de UTI. E ele falou uma coisa importante, a gente até falou sobre isso aqui ontem. Entre a vacina da gripe e a da Covid, a prioridade deve sempre ser a da Covid. O indivíduo toma a vacina da Covid e depois ela vai esperar para tomar a vacina da gripe. Há um intervalo, salvo melhor juízo, é de 15 dias, né? Então pode tomar as 2 vacinas. Faz a da Covid e depois faz a da gripe, né? Outro assunto, Miguelzinho, tratado por ele foi o do tratamento precoce. Aliás, a diferença entre atendimento e tratamento precoce. O ministro disse que o médico tem autonomia para decidir sobre prescrições e que o uso de medicamentos como a cloroquina, né, que foi uma discussão anterior, inclusive, à chegada dele no ministério. Ele disse o seguinte, vamos ouvir. No princípio dessa doença, se sabia muito pouco, né? Por exemplo, a cloroquina foi autorizado o uso compassivo naqueles pacientes muito graves. Hoje sabemos que nesse contexto, essa medicação, infelizmente, não funciona. E também para aqueles pacientes que têm uma Covid vamos dizer assim, intermediária. Nós já temos, inclusive, estudos feitos no Brasil mostrando que desse cenário também não é eficaz. Naqueles estados da doença inicial é que ainda existe algum tipo de discussão, alguns estudos observacionais demonstram benefícios, não é? Isso deve ser motivo de análise do médico. Queiroga foi perguntado ainda sobre questões políticas, sobre a criação da CPI da Covid lá no Senado. E olha, ele falou que nesse momento a prioridade não é cuidar de política, mas da política da saúde. E que se for o caso, vai sim, claro, prestar todas as informações necessárias aos parlamentares. Miguelzinho, Manique.
Perfeito. Obrigado, Priscila. Obrigada. E já que estamos falando de vacina, olha só esse balanço. Já são quase 40 milhões de doses da Coronavac entregue pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde, desde janeiro deste ano, viu? É isso mesmo, Monique. Só nessa segunda-feira foram enviados mais 1.500.000 doses do imunizante. Até agora, 90% das vacinas usadas no Brasil são produzidas pelo Butantan. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Eliane Gonçalves. O Instituto Butantan entregou nesta segunda-feira mais 1,5 milhão de doses da vacina Coronavac para o Programa Nacional de Imunização. Com isso, chega a 39.700.000 doses, o total já entregue pelo laboratório estatal ao governo federal. No contrato fechado com o Ministério da Saúde, está prevista a entrega de 46 milhões de doses até o dia 30 de abril. Mas, para produzir essas doses, o Instituto Butantan precisa do IFA, o insumo farmacêutico ativo, que é fabricado pelo laboratório Sinovac na China. Na semana passada, o presidente do Butantan, Dimas Covas, chegou a dizer que foi preciso suspender a produção de vacinas por atraso na remessa do insumo pela China. Nessa segunda-feira, ele confirmou a previsão de que uma nova remessa do insumo deve chegar em São Paulo, mas não nessa semana, apenas na semana que vem, dia 20 de abril. São esperados 3 mil litros do IFA, quantidade suficiente para produzir cerca de 5 milhões de doses. Mesmo assim, apesar do atraso, Dimas Covas garantiu que vai conseguir cumprir o contrato com o Ministério da Saúde. Ora, nós temos ainda vacinas para entregar, tá certo? Até semana que vem entregaremos ainda vacinas e essa programação está sendo feita dentro dessa chegada, no máximo dia 20. Segundo o próprio Dimas Covas, da chegada do insumo até a liberação das vacinas prontas, o Instituto Butantan precisaria de um prazo de 15 dias de produção. Além do lote do IFA, aguardado para o dia 20, o Butantan espera outra remessa de 3 mil litros, ainda sem data marcada. Além dos 46 milhões de doses que precisam ser entregues até o dia 30 de abril, o Butantan começa a entregar a partir de maio outros 54 milhões de doses para o PNI. Hoje, cerca de 90% das vacinas contra a Covid disponíveis no Brasil são produzidas pela estatal paulista. No começo do mês, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, calculou que o PNI deve receber 25 milhões e meio de doses de vacina contra a Covid-19 em abril. O montante é pouco mais da metade da previsão inicial de 47 milhões de doses para esse mês. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Ainda sobre esse assunto, você ouviu aqui no Repórter Nacional que uma equipe da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai à Rússia para conhecer 2 fábricas da Sputnik V. Então, essa viagem, que começaria agora, na quinta-feira, precisou ser adiada alguns dias a pedido do Fundo Soberano Russo, para dar tempo de preparar a documentação necessária. Agora, ela será feita entre os dias 19 e 23 de abril, ou seja, semana que vem. E nas 2 instalações ao mesmo tempo, na JSC Genério e na UFAVita. E como vai ser? Bem, as 2 equipes vão trabalhar simultaneamente. Uma vistoria será na unidade que produz o IFA e também fabrica a vacina finalizada. A outra será na empresa responsável pelas etapas finais de envase e também de embalagem. Você já deve ter ouvido falar de pessoas infectadas pelo coronavírus que, mesmo depois de vacinadas, inclusive com a 2ª dose do imunizante, voltaram a pegar a doença. Pois é, embora ainda não haja informações sobre as causas da reinfecção nas pessoas vacinadas, os médicos e infectologistas estão recomendando manter o isolamento social, o uso de máscara e não esquecer a higienização com álcool 70%. A reportagem é de Vitor Ribeiro. O médico Diogo Luque trabalha numa UTI pediátrica no Rio de Janeiro e teve Covid-19 em dezembro. Como está na linha de frente do combate à pandemia, foi vacinado logo no começo e no fim de fevereiro já tinha tomado as 2 doses. Mas, 12 dias depois, apresentou novos sintomas e, após fazer exames, Diogo descobriu que tinha sido reinfectado. A primeira realmente foi só assim, uma tosse bem discreta e nariz entupido, nada além disso. A segunda vez foi pior, eu tive diarreia, inapetência,
febre, calafrio. Eu não sentia dor no corpo, mas parecia que um caminhão tinha me atropelado. Eu não queria levantar para nada, né? Não precisei ir ao hospital, não precisei me internar. O infectologista Julival Ribeiro destaca que a imunização costuma estar completa 2 semanas após a segunda dose, mas que alguns vacinados podem ser infectados mesmo após o ciclo de imunização ser finalizado. De acordo com o médico, a vantagem da vacina é reduzir os casos graves da Covid-19, além de evitar internações e mortes. Mesmo você tomando a vacina, você pode vir a ter a doença chamada Covid. Só que se espera que após a vacinação completa, mesmo você tendo Covid, você vai ter menos casos graves, ou seja, não vai precisar de hospitalização e nem de terapia intensiva. A pediatra Flávia Bravo, que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações, reforça que mesmo após o que os médicos chamam de esquema completo, que são as 2 doses de vacina, é preciso manter as medidas sanitárias e de higiene. Flávia Bravo acrescentou que é preciso combinar a vacinação em massa com o distanciamento social e o uso de máscaras e álcool para conter as contaminações. Mesmo aqueles que tomaram o esquema completo, um percentual pode se infectar e, portanto, pode transmitir também. Por isso que as medidas de controle permanecem indicadas, a despeito de você ter tomado ou não a vacina. De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, até esta segunda-feira já foram distribuídos quase 47 milhões e 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19. 27 milhões e 60 mil pessoas foram vacinadas, o que representa 13,14% da população, sendo 6 milhões 202 mil, ou 2,95% dos brasileiros, com as 2 doses. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, protocolou uma representação contra o também senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, no Conselho de Ética da Casa. É que, de acordo com o Flávio, Cajuru infringiu a Constituição ao gravar uma conversa que teve com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Essa conversa foi divulgada pelo próprio Cajuru. A conversa telefônica entre o presidente e Cajuru tratou da comissão parlamentar de inquérito que investigará eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia. Bolsonaro defendeu a ampliação da investigação e disse temer um relatório tendencioso da comissão, com foco apenas no governo federal, conforme previsto no pedido original. O requerimento de criação da CPI da Covid-19 deve ser lido hoje no plenário do Senado. Repórter Nacional. E vamos dar uma pausa nas notícias nacionais para ir até Paris, saber os destaques que andam acontecendo pelo mundo com Adriana Moisés, da Rádio França Internacional. Bom dia, Adriana. Bom dia, Monique. A China classifica de responsável a decisão do Japão de lançar no mar mais de 1 milhão de toneladas de água proveniente da central nuclear de Fukushima. A Coreia do Sul também lamentou a escolha de Tóquio, que representa, segundo o governo sul-coreano, um risco para o ecossistema marítimo. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, anunciou a decisão nesta terça-feira, afirmando que toda a água acumulada em reservatórios na usina desde o tsunami ocorrido em março de 2011, seja proveniente da chuva ou de resfriamento dos reatores danificados, será tratada e jogada no mar apenas quando o nível de radioatividade for claramente inferior aos padrões de segurança. Mas para a China, essa medida é extremamente irresponsável e irá prejudicar muito a saúde e a segurança pública no mundo, bem como os interesses vitais dos países vizinhos, denunciou nesta manhã o Ministério das Relações Exteriores chinês. E passando para as notícias da pandemia, cresce a pressão na França para o governo suspender os voos provenientes do Brasil, com o objetivo de evitar a entrada de novas variantes brasileiras do coronavírus. O líder da oposição conservadora na Assembleia Nacional, deputado Damian Abad, disse que o fechamento das fronteiras é útil e absolutamente necessário no momento em que especialistas alertam
sobre a gravidade da pandemia no Brasil e recomendam a adoção de um isolamento obrigatório e vigiado de pelo menos 10 dias a todos os viajantes que chegam ao território francês provenientes do Brasil. Hoje, a Organização Mundial da Saúde pediu a suspensão da venda de mamíferos selvagens vivos nos mercados de alimentos devido ao alto risco de transmissão de novas doenças infecciosas aos humanos. Eles são a fonte de mais de 70% de todas as doenças infecciosas emergentes e muitas delas são causadas por novos vírus, afirma a OMS. É com vocês, Monique. Obrigada, Diana. E voltando aqui para o Brasil, a Petrobras anunciou em comunicado ao mercado, na noite dessa segunda-feira, a destituição de Roberto Castelo Branco do cargo de membro do Conselho de Administração, o que acarretou na sua saída também da presidência da companhia. O nome indicado por Jair Bolsonaro como novo presidente da estatal é o do general Joaquim Silva e Luna. O anúncio ocorreu após a Assembleia Geral Extraordinária da estatal. No comunicado ao mercado, a Petrobras agradeceu a gestão de Castelo Branco por sua liderança e contribuição à frente da companhia desde janeiro de 2019. Repórter Nacional. Vamos falar agora de imposto de renda. Miguelzinho, você já acertou as suas contas com o Leão? As minhas já estão ajustadas. É que o prazo para entregar a declaração mudou. Foi para 31 de maio. Mas isso não quer dizer que outros prazos relativos ao Leão tenham mudado. Não é isso, Lucas Por Deus Leão? Bom dia! Bom dia, Monique. Bom dia, ouvinte. Isso mesmo. Quem precisa declarar o imposto de renda da pessoa física ganhou pelo menos mais um mês de prazo para entregar os dados à Receita Federal. Já o calendário de restituição do imposto foi mantido, com o recebimento do reembolso em 5 lotes mensais, de 31 de maio a 30 de setembro. Quem declarar primeiro recebe o dinheiro de volta mais rápido, com prioridade para idosos, pessoas com deficiência física ou doença grave e professores que tenham no magistério a principal fonte de renda. A Receita Federal adiou do dia 30 de abril, final deste mês, para o dia 31 de maio, o prazo limite de declaração do imposto. Esse prazo ainda pode ser mais estendido, já que tramita na Câmara dos Deputados um projeto que adia o prazo por mais 2 meses, até o dia 31 de julho, também por causa da pandemia da Covid-19. A Receita Federal ainda ajustou outras obrigações. O contribuinte que deseja pagar o imposto por débito automático deve fazer o pedido até o dia 10 de maio. Quem já enviou a declaração e emitiu o documento, como no caso do Miguelzinho, pode pagar nas datas originais ou emitir outro documento de arrecadação, o DARF, com vencimento para o dia 31 de maio. Também foram prorrogadas para o último dia de maio a entrega da declaração final de espólio e a de saída definitiva do país. Até essa segunda-feira, a Receita havia recebido mais de 12 milhões e 450 mil declarações de imposto de renda, cerca de 38% do previsto para 2021. Segue com vocês. Obrigada, Lucas. Bem, saindo do imposto de renda e indo para o auxílio emergencial. É que hoje é a vez dos nascidos em abril, que não fazem parte do Bolsa Família, receberem a primeira parcela do novo auxílio, esse já de 2021. Miguelzinho, mas tem um detalhe. O saque em dinheiro ainda não está liberado, apenas o depósito na poupança social digital. Mas já dá para fazer pagamentos, transferências e também usar o cartão de débito. É verdade. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal começa a fazer os pagamentos em 16 de abril. Lembrando que os pagamentos da primeira parcela do benefício para todos os públicos vão até 30 de abril. Desde ontem começou a valer o novo Código Brasileiro de Trânsito. 7 pontos na carteira de habilitação é o que vai receber agora quem transportar criança menor de 10 anos ou abaixo de 1,45 m fora da cadeirinha. Os especialistas garantem que esse é mais do que um cuidado. É uma garantia que pode salvar uma vida. Confira na reportagem de Dayana Vitor. Lugar de criança no carro é onde? Até o dia 11 de abril deste ano, a Manuela Holanda, de 7 anos, não usava cadeirinha, mas sentava no banco traseiro com cinto de segurança, como permitia o antigo Código de Trânsito Brasileiro. Quando eu tenho que dormir na cadeirinha, fica balançando e eu não consigo dormir. E
porque eu já estou um pouco grandinha. Mas a partir desta semana, Manuela e todas as crianças com menos de 10 anos que ainda não atingiram 1,45 m de altura só podem ser transportadas em cadeirinhas específicas também no banco de trás do carro. O pai da Manuela, o professor Aparecido Alves, não concorda com a novidade e acha que uma criança maior pode ficar segura com o cinto e sem cadeirinha no banco de trás do carro. Condução da minha filha, eu me sinto extremamente seguro em relação a ela estando no banco de trás e com o cinto de segurança. O doutor em segurança no trânsito, David Duarte, explica que não é bem assim. Sem o dispositivo de segurança, o peso da criança fica maior e as consequências em caso de acidente são mais graves. Por exemplo, uma criança tenha 10 quilos, se esse carro tiver uma colisão a 50 km por hora, criança lá, de 10 quilos, vai pesar 35 vezes mais, ou seja, 350 quilos. Se ela não estiver bem acomodada, ela vai ter lesões sérias ou até morrer, e além de machucar outras pessoas no interior do veículo. Desrespeitar a nova regra da cadeirinha significa infração gravíssima e 7 pontos na carteira de motorista. E ainda tem o pagamento da multa, de cerca de R$300. Amanhã, continuando a série sobre o novo Código de Trânsito, o assunto vai ser acidentes no trânsito e penalidades. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. A gente agora traz os desdobramentos de um caso que chocou o país. A morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos, há pouco mais de um mês. Ontem, a Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido de habeas corpus do padrasto de Henri, o vereador Doutor Jairinho, e da mãe do menino, a professora Monique Medeiros. Os dois estão presos desde a última quinta-feira, suspeitos da morte da criança e são acusados de homicídio duplamente qualificado. Na decisão que nega o habeas corpus, o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Tribunal de Justiça do Rio, destaca que, nesse caso, a prisão temporária é imprescindível para as investigações do inquérito policial. Henri Borel morreu no dia 8 de março em um apartamento na Barra da Tijuca, onde morava com a mãe e o padrasto. Laudo de necrópsia do Instituto Médico Legal diz que o menino sofreu 23 ferimentos pelo corpo. Jairinho e Monique afirmam que são inocentes e sustentam a versão de que encontraram Henri desacordado após ele ter caído da cama. Esportes. E ele está com a gente e nos traz as informações. Bruno Mendes. Nesta segunda-feira, o São Paulo venceu o Bragantino por 1-0 e se isolou ainda mais na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista, com 13 pontos ganhos. Nesta terça-feira, jogos movimentarão os clubes pelo Brasil. 2 partidas pelo Paulistão, jogam Ferroviária e Corinthians em Araçatuba e Santo André e São Bento, que atuarão no estádio do Canindé. Pela Copa do Brasil, 3 duelos, Paysandu e CRB em Belém, o Cianorte recebe o Santa Cruz e o CSA e Remo jogam em Maceió. Taça Libertadores da América, o Santos tenta uma vaga na fase de grupos da competição. O Peixe encara o São Lourenço da Argentina no estádio Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 9h30 da noite. O Santos venceu o primeiro duelo por 3-1 e pode perder por até um gol de diferença, que passa de fase na competição. Vamos até a Europa, onde tem decisão pela Liga dos Campeões, jogo de volta das quartas de final do torneio. O Paris Saint-Germain de Neymar encara o Bayern de Munique. Os franceses têm a vantagem do empate por ter vencido o primeiro duelo por 3-2. Chelsea e Porto volta a jogar em Sevilha. Os ingleses podem perder por um gol de diferença, já que venceram o jogo de ida por 2-0. E para fechar, nesta segunda-feira, a Federação Francesa de Voleibol anunciou que o multicampeão Bernardinho comandará o vôlei masculino do país após a Olimpíada de Tóquio. A missão do técnico brasileiro é tentar a medalha de ouro para os franceses nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Repórter Nacional. E tem concorrência para o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, um dos cartões postais mais famosos do Brasil tem 38 metros de altura, incluindo o pedestal. Pois é, Monique, tem uma cidadezinha lá no Rio Grande do Sul, com 22 mil habitantes, chamada de Encantado, que está construindo uma estátua de Cristo que quer ser maior ainda, com 43 metros de altura, incluindo o pedestal. Segundo a Associação Amigos do Cristo Encantado, a obra vai custar R$2 milhões e é resultado dos esforços de famílias, líderes políticos, religiosos e empresários da cidade. A intenção é que o Cristo protetor de Encantado aumente o turismo na cidade e também a fé do povo.
Ele está sendo erguido no Morro das Antenas, na Lagoa da Garibaldi, na Serra Gaúcha, e deve ficar pronto até o fim do ano. Bem, agora são 7 horas e 54 minutos e a gente fica por aqui. Nos vemos de novo amanhã, às 7h30 da manhã, aqui no Repórter Nacional. Mas não sai daí não, ainda tem muita programação na Rádio Nacional. E na TV Brasil você acompanha agora o Brasil em Dia. Uma ótima terça-feira a todos. Até lá. Boa tarde, tchau, tchau. Bom dia, até já. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional.